Salve, salve, meus queridos, meus considerados. Prof. Ruler aqui, em mais uma aula sadia de atualidades com foco em redação. E nos 5 minutos sobre de hoje, nós vamos abordar um tema muito atual, muito pertinente, que pode vir a ser objeto de tema da redação do Enem, de vestibulares ou de concursos. Sim, nós vamos falar dos desafios do combate ao tabagismo entre a população jovem brasileira. Você que não participou do ProErd, sim, você, meu jovem, que dá um tapa na pantera. Você que gosta de um paeirinho, você que gosta de um pod, de um vape. Sim, nós vamos falar sobre você na aula de hoje e como isso pode ser um grave problema de saúde pública, tá bom? Bom, primeira coisa, na semana passada, essa notícia aqui viralizou e ela foi veiculada em vários, né, veículos de mídia aí, né? Então vocês podem ver aqui no Globo, jovem de 25 anos fica com um buraco no pulmão pelo uso de vape. Por favor, parem de usar, não vale a pena. Essa mesma notícia foi veiculada, né, ó, Metrópolis, tá vendo? Em vários sites de notícias, isto é, né? Enfim, o fato é que é, há não muito tempo, gente, há pouquíssimo tempo, fumar era uma prática muito comum na sociedade, né? Então, essa imagem, por exemplo, mostra pessoas fumando no avião. Então, imagina que coisa desagradável você pegar um voo e as pessoas fumando ali dentro do avião, aquela fumaça recirculando, todo mundo fumando de tabela. Ei, que beleza! Sim, as pessoas fumavam em lugares fechados, em escritórios, em restaurantes, em repartições públicas, em ônibus, em avião, e em todo lugar possível as pessoas fumavam, né? Até a década de 90, mais ou menos, né? Eu me lembro, por exemplo, vocês já devem ter visto esse objeto aqui, ó, é uma lixeira barra cinzeiro. Ainda hoje esse objeto existe, geralmente em saguão de hotel, né? Quando você desce, como é proibido fumar em hotel, né? Geralmente na porta lá tem esse objeto aí. Porém, eu me lembro, ainda criança, de estar em uma fila de banco com a minha mãe e haver vários objetos desses, e as pessoas fumando tranquilamente dentro do banco, na fila, enquanto aguardavam a sua vez de ser atendido. Mas o fato é, galera, que o cigarro, né, o tabagismo, ele foi caindo em desuso, né? Foi se tornando uma coisa ultrapassada, cringe, né? Os jovens pararam de fumar, ninguém estava fumando mais. Fumar era uma coisa quase que ultrapassada, né? Porém, o que que aconteceu? Né? Vocês já viram aí, né? Com a notícia que abriu a nossa discussão de hoje, com o advento dos cigarros eletrônicos, esta curva, né, que vinha caindo, agora ela está em franca ascensão, né? E parece que agora o jogo virou. Bom, por quê, né? Afinal, por que cada vez mais jovens começam a fumar? O que que explica isso? Qual que é a causa disso? Uma das principais causas, como nós já falamos, é exatamente a questão do advento dos cigarros eletrônicos, né? Mas nós não podemos ficar apenas nisso, tá? Então nós vamos elencar algumas causas aqui que você pode utilizar na sua redação sobre esse tema. Eu já falei para vocês aí em outras oportunidades, né? Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que quando você vai escrever sobre um assunto, quando você vai produzir um texto argumentativo, seja ele dissertativo ou não, né? Pode ser um artigo de opinião, pode ser até outro gênero textual. Mas é essencial você identificar quais são as causas e quais são as consequências do problema. Se você não identifica isso, você não consegue argumentar, tá? Então, qualquer tema de redação, gente, ele apresenta uma situação, um problema, e você necessariamente precisa identificar as causas, pelo menos duas, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as causas do aumento do tabagismo entre a população jovem? Bom, uma das principais causas é a desinformação. Cigarros eletrônicos fazem mal? São inofensivos? São mais danosos que os comuns? Será que é apenas um vaporzinho, uma fumacinha saborizada, né? Causa problema? Não causa? Imagina só que um aluno meu do RZM, né, do Redação do Zero ao Mil, estava me contando que ele quase convenceu a mãe
que é fumante, a comprar um vape para usar com ele, porque ele estava falando para a mãe que era só fumaça saborizada, que seria inclusive melhor que o cigarro normal, que poderia ser até um recurso para ajudar a parar de fumar. Olha só. Então, no caso dele, não era bem desinformação, era malandragem, né? Mas existe muita desinformação. As pessoas não sabem se faz mal, se não faz, se é só uma fumaça saborizada, se não é, né? No entanto, os dispositivos eletrônicos eles podem provocar consequências tão nocivas quanto o cigarro comum, incluindo doenças pulmonares, cardiovasculares, câncer, né? Então, a primeira causa é desinformação. A segunda causa, má influência midiática, propaganda indireta em filmes, séries, clipes, enfim, toda a indústria cultural, sempre associando o tabagismo à ideia de sensualidade, poder, rebeldia. Gente, na verdade, a propaganda indireta em filmes, séries, clipes, ela tem mais influência, né, sobre os jovens começarem a fumar do que a propaganda direta, que inclusive hoje é até proibida, né? Tem pesquisas que mostram isso. Inclusive, eu acho que eu coloquei nos textos de apoio da proposta de redação que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Influência do meio, né? Então, ninguém acorda num belo dia de sol e fala: hoje é um ótimo dia para começar a fumar. Vou ali à padaria comprar um maço de cigarro, filtro vermelho, estoura peito. Não, amigo, ninguém faz isso. Influência do meio, tá ali numa festinha, aí tá tomando ali uma biritinha, uma bebidinha alcoólica, aí tem alguém que tá fumando, aí vai por curiosidade ou vai por sentimento de pertença ao grupo, quer participar, quer ter experiência, ou seja, influência do meio, né? Ninguém começa a fumar do nada, do Neida, né? Como estão dizendo no Rio de Janeiro, do Neida. Ninguém começa a fumar do Neida. Existe a influência do meio que é determinante aí para a iniciação do jovem no tabagismo, certo? Outra coisa é a glamorização, né? Principalmente por conta, né, da versão eletrônica aí, do vape, do pod, né? Então, um produto que ele estava em franca decadência, estava fadado a desaparecer, a indústria do tabaco conseguiu ressurgir das cinzas, né? E inverter essa queda brusca em um aumento acentuado, né? Então, o produto foi modernizado, passando a contar com diferentes sabores, aromas, enfim, com o formato eletrônico, ele acabou caindo nas graças dos jovens novamente. Outra causa aí é a omissão do Estado, omissão estatal. Por quê? Porque é proibida a venda e o consumo de tabaco para menores, né? Só qualquer adolescente compra um maço de cigarro numa padaria. Com a internet ficou ainda mais fácil, né? Ele pede pela internet, chega na casa dele. Então, embora a venda e o consumo seja proibido para menores de idade, não há fiscalização e muito menos punição. Qualquer adolescente consegue facilmente acessar o tabaco em qualquer de uma das suas versões. Banalização, sempre que nós falarmos sobre banalização, gente, é a ideia da minimização da gravidade. Os adultos acabam vendo isso como um mal menor, fazendo vista grossa, já que muitos também utilizam, também gostam do pod, do paeirinho, né? Então, há uma minimização da gravidade. Alguns chegam a pensar até assim, ai, podia estar envolvido em coisa pior, né? Podia estar envolvido com drogas pesadas e não sei o quê, mas tá só fumando, né? Deixa, nem é tão grave assim, né? Então existe a questão da banalização, da minimização da gravidade do problema. Isso gera uma série de consequências, né? Uma série de impactos negativos aí. Redução da qualidade de vida, né? Uma vez que o indivíduo ele pode ter problemas aí de diversas ordens, né? Problemas cardiovasculares, respiratórios, circulatórios, câncer, enfim, uma série de problemas associados aí ao tabagismo. Com a redução da qualidade de vida, tem também a redução da expectativa de vida, né? Porque a pessoa ela acaba vivendo menos, né? Se ela tem essa série de problemas aí que ela pode desenvolver pelo uso do tabaco. Então, reduz a qualidade de vida, reduz a expectativa de vida, e isso também aumenta os gastos com saúde e previdência, né? Então, o cigarro, o tabagismo, é a causa de muitas mortes evitáveis. Eu acho que eu coloquei isso aí nos textos de apoio também da nossa proposta de redação. Então, o indivíduo, né, teoricamente saudável, que desenvolveu problemas aí devido ao tabagismo, ele acaba gerando gastos com saúde e previdência, né? Ele acaba onerando aí toda a sociedade, porque
Perdão, se ele perde a capacidade laboral, né, pode gerar gastos aí com previdência, depender de auxílios, benefícios, né, do INSS. E se ele tem um câncer, por exemplo, onde que ele vai tratar é no Sistema Único de Saúde, né? Quem custeia isso somos nós, pagadores de impostos, né? Com os nossos impostos. Inclusive, não sei quem já viu Breaking Bad, aquela série, né, de grande sucesso. O Walter White lá, ele é um professor de química que ele começa a produzir metanfetamina para vender exatamente porque ele estava com câncer, né? Ele precisava, eu acho que de US$ 150.000, né, para pagar o tratamento. Felizmente aqui no Brasil tem o Sistema Único de Saúde, né? Porém, ele é muito caro, muito oneroso a toda a sociedade, né? Então, há aumento de gastos aí com saúde e previdência. Então, é uma decisão individual, mas que acaba afetando o coletivo. E se torna, então, um grave problema de saúde pública, exatamente por isso que eu acabei de mencionar. Bom, citações que podem ser utilizadas aí para abordar esse tema. Jean-Jacques Rousseau, o gatilho de relação aqui ao comportamento vicioso, ele diz que o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado, né? Então, tudo aquilo relacionado a um comportamento vicioso, a um fator limitante, né, tem relação direta aí com esse pensamento do Rousseau, e você pode utilizar esta citação, né, para discutir o tema. Outra citação interessante, o gatilho de relação é a desinformação, de Jean Baudrillard. Segundo o sociólogo francês Jean Baudrillard, vivemos num mundo onde há cada vez mais informação e menos sentido, pois a mídia promove cotidianamente o assassinato do real. Então, para falar de desinformação, que é uma das causas do problema, você poderia embasar a argumentação aí com o Baudrillard. Influência do meio, dá para usar o Arthur Schopenhauer. Se for usar, presta atenção como que escreve Schopenhauer, que é como fala Schopenhauer, tá? Para não escrever errado, tá bom? Influência do meio. Constante filósofo alemão Arthur Schopenhauer, todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo, ou seja, os olhos enxergam a partir de onde pisam os pés. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, esta influência do meio que normaliza essa prática, né, faz com que o indivíduo acabe tomando aí os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Então, se todo mundo à minha volta está fazendo isso, não tem muito problema, né? Poderia usar essa citação para explorar a influência do meio. Charles Mills, muito interessante. Charles Mills diz que tudo que acontece ao indivíduo deve ser conectado a um contexto social mais amplo. Por isso, ele afirma que muitos dos problemas pessoais devem ser entendidos em termos de questões públicas. Perdão. Então, o que que acontece? Imagina, por exemplo, essa situação muito boa, tá, gente? Essa situação para jogar a culpa no governo, para falar da omissão estatal, né? Para falar que tudo que acontece ao indivíduo tem que ser analisado numa perspectiva mais ampla, certo? Então, imagina, por exemplo, depressão. Depressão já foi uma das principais causas de incapacidade, é ainda uma das principais causas de incapacidade laboral do mundo, mas já foi a primeira. É uma questão individual, a princípio, você olha, nossa, depressão, né, é uma questão muito interna ali e tal, beleza, não deixa de ser. Mas, a partir do momento que se torna uma das principais causas de incapacidade laboral do mundo, do planeta, isso se torna uma questão de saúde pública, porque está afetando um grande contingente de indivíduos na sociedade. A mesma coisa é o tabagismo, né? O tabagismo aí você pode falar, bom, é uma escolha individual, ninguém coloca um cigarro na boca da pessoa e obriga a pessoa a fumar, verdade, né? Porém, esta prática, ela acaba se tornando muito negativa e acaba se tornando um problema de saúde pública, já que um grande contingente de jovens começa a fumar e pode ter problemas de saúde gravíssimos, seríssimos, né? Por conta desta prática. Então, muitos problemas pessoais devem ser entendidos em termos de questões públicas, filósofo, sociólogo americano Charles Mills. Para falar da banalização, você poderia usar o Habermas, né, o Jürgen Habermas, que ele diz que a sociedade é dependente de uma crítica às suas próprias tradições, ou seja, não é porque uma coisa sempre foi assim que ela precisa necessariamente a continuar ser assim, né? Então, não é porque fumar é um hábito normalizado, banalizado, que tudo bem, que, né, ninguém vai criticar, ninguém vai falar contra, né? Então,
Ai, tá difícil aqui. Então, o que que acontece? A sociedade é dependente de uma crítica às suas próprias tradições, tá? Muito importante este pensamento. Outra coisa para falar da glamorização, você poderia usar aqui o Brayman, o Alan Brayman, que ele diz que na sociedade contemporânea, esse fenômeno que ele chama de disneyização, ele substitui a calma mundana por experiências espetaculares. Isso borra a distinção entre realidade e fantasia. Então você poderia usar o Alan Brayman para falar da questão da glamorização em torno do tabaco e também da má influência midiática. Eu acho que eu não citei aqui para trás, deixa eu voltar. Poderia usar o Alan Brayman também para falar da má influência midiática, tá bom? Beleza, continuando aqui, propostas de intervenção. Gente, é o seguinte, sempre que você cita lá no argumento alguma coisa, você fala, uma das causas do aumento do tabagismo entre os jovens é a desinformação, por exemplo. Depois, no último parágrafo, na conclusão, você tem que apresentar uma proposta para resolver a desinformação, tá certo? Então, isso é muito importante. Tudo que você citar lá em cima, você vai usar geralmente dois argumentos, duas causas, depois você tem que falar como que resolve isso no último parágrafo. Então, no caso da desinformação, você poderia falar de anúncios institucionais, campanhas midiáticas, palestras, fact-checking, enfim. Má influência midiática. Em toda produção cultural em que apareça pessoas fumando, estabelecer a obrigatoriedade da vinculação de advertências das consequências do uso do tabaco. Né? Da mesma forma que atrás do maço de cigarro tem lá, fumar causa câncer, fumar causa aquilo, né? É, a propaganda indireta em toda a indústria cultural, filme, série, ela é responsável pela iniciação de muitos jovens, né? Isso você pode, o Ruler tá exagerando. Gente, eu tive um aluno que falou assim, Ruler, não fumo não. Mas quando eu vejo aquela série, Peaky Blinders, dá uma vontade de fumar, né? E é verdade isso, existe realmente essa influência, né? Então seria razoável em toda produção que apareça pessoas fumando, colocar uma obrigatoriedade ali da vinculação de uma advertência, né? Isso é bem razoável, na verdade. Influência do meio, programas antidrogas, não sei quem já fez, ouviu ou conhece o ProErd, né? Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Eu trabalhei muitos anos em colégio militar, é bem interessante o trabalho que eles fazem, né? De conscientização, é bem divertido, até lúdico, engraçado. Envolvendo família, igreja, outras instituições. Enfim, glamorização, incentivar documentários se tratando da realidade das consequências do uso do tabaco, por exemplo, uma notícia como aquela que a gente viu aqui na abertura, ela é impactante, né? Ela é forte. Imagina um documentário, poderia ter uma influência maior ainda, né? Omissão estatal aumenta a fiscalização, punições mais severas, né? Seria muito importante para mudar esse quadro de qualquer jovem conseguir ter acesso ao tabaco aí facilmente. Repertório cultural, o que que você poderia ver aí? Você poderia ver Mad Men. Mad Men é uma série premiada, muito interessante, ambientada em Nova York, na década de 60. E esse cara aí, ele faz uma propaganda para a marca de cigarros Lucky Strike, na série. E enquanto essa série estava em exibição, a, esta marca de cigarros teve um aumento nas vendas de 47%. Acho que é isso, depois dá um Google aí, provando a influência, né, da indústria cultural aí sobre a questão do tabagismo. Só porque na série ele estava fazendo uma propaganda lá para o Luke Strike, na vida real as vendas do cigarro aumentaram. Está disponível no Prime Video, tá? Muito interessante esta série, pode ser usado como repertório. Outra série, essa que eu já até tinha citado, né? Peaky Blinders, que o meu aluno falou que viu e dá vontade de fumar. É um drama britânico de época, retrata o tabagismo como parte integrante da vida da Inglaterra pós Primeira Guerra Mundial. Né? Diz que esse personagem aí tá sempre fumando, sempre com um cigarro na boca, né? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Foi mais que 5 minutos, claro, evidente, mas você pode acelerar, não é verdade? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a proposta de redação para você treinar, tá certo? Me segue aí no canal, se inscreve aí no nosso canal. Toda semana eu vou postar conteúdo novo.
Me segue lá no Instagram, arroba Ruler Rodrigues e arroba RCM Prof. Ruler. E toda semana eu vou postar conteúdo novo aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, façam uma redação aí, tá certo? Abração, obrigado.